Hoje nós vamos falar das vantagens de saber sobre derivativos. E a gente vai abordar a perspectiva de diversos pontos, né? Do investidor, do trader, do gestor e do assessor de investimentos. E todas essas profissões, né? Todas essas formas de investir, né? Que o investidor não é uma profissão, ela tem a sua vantagem e ela se beneficia muito em saber de derivativos, e hoje a gente vai falar sobre isso. E esse é um mercado que ele possui diversas barreiras de entrada, né? A barreira de conhecimento é a primeira, porque quando você para estudar opções, eu lembro de quando eu entrei na XP em 2012, né? Entrei na área de call center, na área de atendimento, você precisava saber de vários conteúdos, né? Renda fixa, bolsa, opções, para poder atender os assessores. E quando eu caí em opções, eu falei, cara, o que é isso? Call, put, uma coisa assim, que à primeira vista é muito difícil. Mas se você estudar um pouquinho e começar a praticar, com uma semana você já entende direito. Só que essa barreira, né, é o que espanta muitos investidores, muitos profissionais de mercado, de realmente aprofundar esse conhecimento e entender para que serve essa ferramenta, que é uma ferramenta, se bem usada, magnífica. Por exemplo, no caso do investidor, né, a gente tem alguns exemplos muito famosos. O primeiro, né, eu gosto de usar muito esse exemplo porque ele é o maior investidor de todos os tempos. O Warren Buffett, certa época da sua vida como investidor, ele usava a venda de put para poder comprar opções, né? Comprar ações de Coca-Cola mais barato. Então o que ele fazia? A Coca-Cola, sei lá, estava negociando a $80, tá? Um preço figurativo, e ele queria comprar essa ação se ela caísse para $70. Aí ele ia lá e fazia uma venda de put no strike de $70, e se ela caísse lá, ele compraria mais barato, e se ela não caísse, ele embolsaria o prêmio, remuneraria a carteira dele, né? Então, é uma ótima forma do investidor se posicionar, tá? Num ativo. Agora, qual é o ponto principal? A maioria dos investidores querem investir em opções sem ter uma estratégia de investimentos. E aí é cagada, porque opções, ela é uma ferramenta, ela não é uma estratégia. Ela não pode ser a estratégia principal. A estratégia principal do Warren Buffett, o value investing, né, o investimento em valor. Então ele investe em empresas de valor. E aí ele usa opções para complementar essa estratégia dele, né? É uma ferramenta. Uma outra operação que pode ser feita, tá trazendo para os dias de hoje. A PetroRio está próximo da máxima histórica em R$45. E aí eu sou um acionista PetroRio. Tá? Claro, já vou falar que não é uma recomendação para falar, Manel está recomendando. Não estou. Só estou falando o que eu poderia fazer com opções. Então, cara, eu acho que o PetroRio vai continuar subindo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma venda coberta, a operação mais feita no mercado financeiro, é o financiamento ou venda coberta, onde eu me comprometo a entregar o ativo caso ele bata, sei lá, R$55, tá bom? Em 6 meses. Então, assim, se eu vender, eu vou vender por 55, tá? Então, eu vou vender feliz. E se ele não bater 55, eu coloco um prêmio no bolso e remunero meu capital. E se a ação cair, o prêmio já é meu também. Então, é uma operação de otimização de portfólio, né? Geralmente quem monta para ganhar taxa. Eu montaria para otimizar meu capital. Eu acho que o prêmio não vai bater 55, então eu vou tentar tirar esse prêmio do mercado sem ônus nenhum, porque eu já tenho a ação, né? Eu já sou um cara que investe para o longo prazo nessa empresa. Agora pensa o cara que investe para o curto prazo. O cara quer toda hora swing trade, ele quer especular e tal. Aí ele vai falar, porra, vou comprar uma call, vou vender uma call. A todo momento, a estratégia dele é falha, porque ele não tem uma estratégia de longo prazo. A todo momento ele vai usar para especular, né? E aí é que opções pode intensificar a estratégia dele. Uma estratégia de especulação já é altamente perigosa. E opções, ela intensifica esse perigo, digamos assim, né? Então, por isso que é importante ter uma estratégia muito bem definida. Inclusive, eu fiz um curso chamado Simplificando as Opções, né, os derivativos, onde eu passo todo esse beabá, né, como começar a investir em opções e o que você precisa saber para começar. Então, se quiser acessar, tem um link na descrição do vídeo que é gratuito, só entrar nesse link e você vai receber o acesso do curso, tá bom? E agora vamos para o trader da asset, né, o trader ou tesoureiro de banco ou tesoureiro de uma empresa grande, como que ele pode se beneficiar de saber sobre opções, saber sobre derivativos. Antes de falar sobre o trader, né, ou o tesoureiro, é importante contextualizar o que é o trader, porque tem muita gente que acha que o trader é o cara que vive de day trading, né? É a profissão dos sonhos, todo mundo quer ser day trader, quer operar o índice, o mini índice, ganhar dinheiro, seguir a análise técnica lá do fulaninho, o analista X.
E não é esse cara que eu estou falando, tá? Esse cara eu não recomendo que invista em opções, porque a estratégia dele já é muito de risco. Então, opções, eu acho que ela combina muito mais com uma estratégia de longo prazo, com uma estratégia bem definida de investimentos, tá? E aí o trader, cara, como ele pode se beneficiar? E tudo que eu tô falando aqui são de cases reais, tá? De convivência que eu tive no institucional, traders que eu conheci, tesoureiros que eu conheci. Então, muitos deles, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu atendi alguns dos maiores bancos do mundo em equities, né? Em ações, em derivativos também. E aí, cara, eu lembro quando chegava próximo do vencimento das opções, né? A galera acha que comprar o pozinho é o que há, né? Não, vamos comprar o pozinho porque vai dar um caos, eu vou ganhar muito dinheiro. Tem muitas pessoas que usam dessa estratégia, que bebem da fonte do Taleb. O Taleb gosta dessa estratégia, por mais que comprovadamente ela nunca tenha dado dinheiro no médio e longo prazo. Pode ter dado em um momento, mas no médio e longo prazo não deu. Inclusive podem pesquisar o fundo do Taleb, ver se a gente coloca aqui depois o link, algo do tipo. Tem lá, o fundo dele em 10 anos, ele está 25% negativo, tá menos 25% no decorrer de 10 anos. Então não é uma estratégia que funciona muito bem como estratégia de investimentos, ficar comprando pozinho. E nisso, cara, eu tive a comprovação de que ela não era boa, além de já ter comprado pozinho e ter virado pó, né? Você paguei prêmio, ficar pagando prêmio e não ter ganhado dinheiro. Eu tive a comprovação quando eu vi que os institucionais, quando chegava próximo do vencimento de uma opção, ele falava assim, ó, Manuel, seleciona as opções bem fora da grana, que eles chamam, né? Bem OTM, e me passa, porque eu quero vender elas. Por que que o trader e o tesoureiro faz isso, né? Primeiro que ele tem um budget, né, para operar, sei lá, o cara tem um budget lá, uma carteira, vamos pensar numa carteira de 1 bilhão, tá? Dá um número expressivo, tá? Geralmente não sei se nem todos são 1 bilhão, tem cara que vai ter uma carteira de 100 milhões, 200 milhões. Sei que o cara tem 1 bilhão ali para operar. E aí, a primeira coisa que ele tem que fazer é bater o CDI. Porque se ele não entrega acima do CDI, não faz sentido ter um trader ou um tesoureiro, né? O dono desse dinheiro, seja o banco, ou seja uma gestora, vai falar assim, ó, amigão, o CDI eu já tenho, entendeu? Eu quero que você me entregue o CDI mais alguma coisa. Ah, o cara é de ações, de equities, então você me entrega o Bovespa mais alguma coisa. E mesmo assim, se não entregar, eu vou pensar se eu vou ficar em bolsa, porque eu quero o CDI é mais garantido. O que é o CDI? A taxa de renda fixa básica da economia, né? Então, esse cara ele precisa de estratégias mais conservadoras para conseguir bater esse CDI. E essa é uma ótima estratégia, porque faltando uma semana para o vencimento, você tem uma empresa ali que não tem uma vol tão alta, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem Taesa, a gente tem bancos, a maioria dos bancos a volatilidade é baixa, ou seja, vai ser muito difícil esse banco dar uma porrada e chegar a dar exercício nessa opção bem fora da grana. Pensa o seguinte, Itaú está aqui negociando a R$25, né? Está aqui no meio, tá? E para cá eu tenho strikes de opção a 20, 18 e para cá eu tenho strikes de opção a 30, 32. O que ele pega? Ele pega essas opções, né, fora do dinheiro, para call ou para put, e ele fala, cara, vende X quantidade para mim. Ele não tem problema com margem, ele pode vender bastante dessas opções e ele basicamente está botando dinheiro no bolso, E em uma semana ele tem o fato de a opção perder valor mais rápido por causa do teta. O fator tempo come mais rápido, a opção é a hora que ele vai botar muito dinheiro no bolso. E essa é uma estratégia básica. Claro que ele é complementar, ele não faz isso, não é assim que o institucional ganha dinheiro. Ele tem diversas outras estratégias, mas essa da venda do pozinho é bem interessante. Ainda mais quando ele pega uma ação com a volatilidade alta, tá? Pode ser uma petroleira, por exemplo, que tem naturalmente as oils, né, junior oils e tal, que tem vols mais altas, e aí ele bota mais prêmio. Quanto mais fora da grana, a vol é mais alta também. Então ele bota mais prêmio ainda no bolso. Então, essa é uma estratégia recorrente, venda de strangle, não necessariamente perto do vencimento, ele pega e vende uma call fora do dinheiro e vende uma put fora do dinheiro também. E ele fica só botando prêmio no bolso, porque ele sabe que Taesa tem uma volatilidade ali entre 20%, tá? Enquanto uma petroleira tem 40% de vol, tá? Só para ter uma noção ali do que é a volatilidade. Então essas são estratégias que os traders usam muito, tá? Até para se posicionar em ações também. Ah, quero me posicionar numa ação, ele vai lá e faz uma venda de put dentro do dinheiro, tá? Porque ele se garante que vai posicionar nessa ação e ao mesmo tempo ele bota um prêmio no bolso. Sacou? O cara que opera single names, como a gente chama, né? Opera equities, ações. Então tem diversas estratégias que os traders, né, os tesoureiros usam em derivativos
para poder otimizar portfólio, para poder conseguir aquele gás no CDI. Agora, reparem que nenhum deles fica, não, especulando, vou comprar essa opção porque a ação tal vai subir. Isso é muito mais um misticismo do mercado do que, de fato, o que acontece na realidade. E vamos passar rapidamente pelo gestor, porque eu já falei também em outros vídeos sobre que o Luiz Stuber, né, e o João Luiz Braga, da Encore, o Luiz Stuberger é da Verde Asset, né, muito famosa e tal. Eles gostam de comprar guarda-chuva em dia de sol, né? O João Braga foi, né, pupilo do Luiz Stuberger, e eu já vi ele falando isso também. Eles gostam de comprar guarda-chuva em dia de sol, ou seja, quando essa proteção ficar barata, né, comprar a put ficar barata, ele vai lá e compra para proteger a carteira. Até porque tem um movimento que, se você parar para pensar, eu acho que eu já falei isso, eu falo isso também no Simplificando as Opções, se você não viu, vai lá ver. Quando a volatilidade está muito alta, é porque o mercado caiu, o mercado já está embaixo, então a proteção fica cara. É a mesma coisa, sei lá, teve uma enchente no Rio de Janeiro e vários carros deram PT, né? Então, agora, fazer um seguro de carro no Rio de Janeiro ficou mais caro. Esse não é o momento para você fazer seguro, geralmente. Acabou de ter uma enchente, né? É difícil, provavelmente não vai ter outra. E quando está tudo normal, a proteção está barata, tá? Então, é o que eles chamam de comprar guarda-chuva em dia de sol. E fora isso também, eu já vi gestores como o próprio fundo do Alasca, né, do Luiz Alves Barros e do Henrique Breda, que são exímios profissionais, eles fazerem algo que a gente chama de driblar o efeito rêmora, né? Rêmora é aquele peixe que nada do lado do tubarão para ir comendo as sobras do que o tubarão come. Então, isso acontece muito no mercado, porque as pessoas ficam querendo saber o que o institucional está fazendo, como que ele está se posicionando. E aí, o institucional, né, o gestor, ele fala assim, cara, quer saber? Eu vou me posicionar em Braskem. Eu acho até que foi com Braskem mesmo que aconteceu nesse caso de Alasca. Só que eu não vou me posicionar via ações, porque senão vão acabar sabendo que eu estou tomando, é mais fácil olhar o fluxo. Eu vou montar uma posição em derivativos no mercado de balcão, que ninguém vai ver, e assim eu me posiciono sem eles verem, sacou? Então acontece demais de gestores tomarem essa estratégia, né, mais de longo prazo. Agora, por que eu separei o trader do gestor, né? O gestor é o cara que pensa mais a estratégia de médio e longo prazo, e o trader é o cara que executa, né? Então é o cara que está ali na mesa buscando a performance acima do CDI, está olhando a arbitragem, está olhando o que dá para fazer, cash and carry e um monte de tipo de operações que ele consiga bater o mercado, né? Esse cara está mais ali no médio e curto prazo, digamos assim, olhando indicadores, olhando o movimento. E o gestor está mais preocupado com o movimento macro, né? O que vai acontecer esse ano? Qual a posição que eu devo ter quando X coisa acontecer? Então é um pouco diferente. Os dois podem estar na mesma asset, tá? Então na Verde a gente tem vários traders, tem um gestor, e na Encore também tem trader e tem gestor. Se mistura um pouco, mas é diferente na dinâmica operacional. E por último, eu deixei as vantagens do assessor de investimento saber sobre opções, né? Ele tem uma função ali fundamental que é propagar a palavra, né? É suavizar a entrada do investidor na renda variável, né? E, inclusive, muito engraçado, ontem eu fiz uma ligação com um head de uma corretora, cara, né, mais old school e tal, uma corretora bem antiga, e eu falei com ele, tava falando sobre derivativos, operações estruturadas e tal, e ele tava falando assim, Manuel, meus clientes são muito conservadores, são de bolsa, mas não fazem essas operações. E aí eu falei assim, cara, sabe, isso não faz muito sentido, mas depois eu expliquei para ele, não, cara, mas olha só, essa operação estruturada, eu sei que muita gente linka com alavancagem, linka com day trading, com outro tipo de coisa que não tem nada a ver, mas ela é como se fosse um remédio, né? Se ela for tomada na dose certa, ela salva a carteira do cliente, entendeu? Então, não correlaciona, né, operações estruturadas e opções e derivativos com coisas ruins. As pessoas já têm essa cabeça de não, meu cliente precisa ser arrojado. A própria B3, né, faz essa qualificação, você precisa ser arrojado. Você quer montar uma proteção em derivativos para a tua carteira, você precisa botar o perfil como arrojado. Isso não faz muito sentido, né? Mas eu entendo que é difícil ter o controle, né? Por ser derivativo ser um nicho do nicho, você realmente acaba que você precisa proteger, né, fazer um multi em derivativos que você pode usar para qualquer coisa. E aí, teve esse diálogo engraçado com ele, eu comentei, não, cara, mas você pode fazer uma proteção, você pode montar uma fence, por exemplo. O cliente que entra, nunca comprou uma ação, tá? O cliente lá conservador, com seus, né, mais velhos, 60, 70 anos, nunca comprou uma ação. Acho que todo assessor tem um tipo de cliente desse, né?
E aí ele fala, olha, se ele for fazer uma venda falando, olha, vamos comprar uma put e tal, não sei o quê, o cara vai, derivativos, opções, já ouvi falar que fulano de tal quebrou com isso, sempre tem essas histórias, né? E aí o que ele tem que falar? Ele tem que chegar para o cliente e falar assim, olha, tem uma operação aqui que você consegue entrar em ações, é uma operação super conservadora, que você consegue entrar em ações se protegendo até 15% contra a queda, e se o papel subir 15%, você participa da alta até os 15%. Só que se subir 20%, você não participa. É isso. Quer montar? Aí ele vai falar, quanto custa? Você vai falar, cara, custa zero, entendeu? Custa zero. Você paga zero para montar. E aí eu te falo, onde essa operação pode ser ruim, né? O cara que está entrando numa ação que não tem costume de ter ações, que tem medo do mercado cair, perder dinheiro, que ainda não tem uma cabeça de longo prazo. Então, operação estruturada, se ela for montada para o cenário correto, da forma correta e bem explicada, de forma didática e suave, ela é uma salvação para a carteira de investimentos de renda variável do investidor. Então, o papel do assessor é fundamental, é tirar esse techniquez e explicar de forma suave e fazer uma venda correta, né? Então, eu diria até que é um dos mais importantes, porque o gestor ele monta a operação e não explica direito para o cliente o que ele está fazendo, não precisa, né? O trader também não. E o investidor, quando ele conhece, que é raro também, investidores conhecerem bem de operações estruturadas, ele até monta para ele, faz e tal, mas é raro ele conhecer. Então, eu acho que o assessor é o cara que mais fácil vai conseguir difundir esse conhecimento. E não é um conhecimento muito difícil, sabe? A galera pinta como uma coisa super difícil, não é. Se você acessar lá o Simplificando as Opções, você vai ver que é super simples e didático e eu conto em histórias ali como que você pode montar operações estruturadas. Inclusive, tem um exemplo muito icônico, né, que ficou muito marcado para mim, que foi em 2016 para 2017, eu estava em uma corretora em São Paulo e a gente tinha acabado de chegar nessa corretora e eu encontrei exatamente esse perfil de cliente, né, com um assessor novo, um amigo meu, inclusive, o Daniel, dá um abraço para ele, e aí ele passou esse cliente, ó, Manuel, esse cliente aqui, ele, pô, nunca deixou corretagem, nunca deixou receita e, cara, e a gente não consegue ajudar ele, porque sempre que a gente liga para ele, ele já acha que a gente quer cobrar corretagem e tal. Aí eu falei, cara, deixa comigo então, porque tinha, né, o cara, naquela época existia a corretagem fixa, até hoje existe, né, mas ainda não existiam corretoras com a corretagem free, e aí ele pagava R$15,90 por ordem. Pô, e era um cara que, sei lá, tinha uma carteira de 5 milhões, mas ele achava que o corretor ligava para ele só para ele ficar fazendo ele girar e cobrar os R$15,90. E não era, ele queria mesmo ajudar, ver por que ele montou aquela carteira, tinha uma carteira de umas 10 ações. E, óbvio, ele não tinha todo o investimento dele ali. Tinha uma parte no Itaú e uma parte naquela corretora. E aí eu falei, cara, deixa eu falar com ele, posso ligar para ele? Ele falou, pode. Aí eu fui lá e liguei para ele, vou falar o nome aqui aleatório, né, seu Sérgio. Aí eu falei, fala, seu Sérgio, tudo bem? Aqui é o Manuel, a gente está montando uma área nova na corretora, chamada área de operações estruturadas com opções, derivativos. E nesse mês, até para ele, né, que eu sabia que ele tinha esse medo de pagar, eu falei, nesse mês a gente vai fazer operações, né? Quem aderir a operações estruturadas, foi uma campanha que a gente montou na corretora, não vai pagar corretagem sobre as operações que fizer, tá? Só se fizer algum movimento com ações e tal, mas de opções não vai. Ele, legal. E aí eu consegui explicar para ele, sem ir no detalhe do techniquez chato, mas de forma correta, com risco, o que a gente ia fazer e se ele queria fazer. Então eu olhei a carteira dele e falei, olha, seu Sérgio, deixa eu lhe falar, se essas suas ações, eu peguei cada ação, ele tinha Taesa, tinha Bradesco, tinha Itaú, tinha um monte de ações assim bem aleatórias, né? Eu não lembro qual a estratégia que ele tinha definido, eu fiz uma proposta para ele. Falei, se essas ações que você tem hoje na sua carteira, daqui a um ano ela bateria esses preços, você venderia? Aí ele olhou assim, eu peguei e botei mais ou menos 10, 15, 20% para cima, né, de upside, de alta assim, né? E eu falei, você venderia essas ações nesse preço? Aí ele falou, nesse preço eu aceitaria vender. Eu falei, e se não bater, se cair, você faria alguma coisa? Ele falou, não, essa minha carteira é uma carteira de longo prazo. Então, sem eu botar um diagnóstico, ou ficar fazendo um questionário, ou falar da operação, eu já entendi qual operação servia para ele, a venda coberta. Eu falei, então, e se eu te falar que o mercado te paga um prêmio para se a tua carteira de ações subir, esses 20% em um ano, você entregar elas, não importa se ela subir 30%, você vai entregar com 20% de alta só, e se não subir, você botou o prêmio no bolso. Ele achou aquilo a coisa mais incrível do mundo. Ele olhou assim e falou, Manuel, como que isso existe? Eu falei, bem, isso são derivativos, como eu falei, é uma área nova.
Cara, até hoje é uma área nova. Em 2016 era mais nova ainda. Tem noção, essa área começou na XP em torno de 2012, por aí, né? Começou para valer no varejo. Então, e era uma corretora pequena, então eles não tinham nem ideia que tinha, né, esse tipo de operação. E aí eu mostrei para ele e falou, cara, eu quero fazer, eu até topo pagar a corretagem. Eu falei, agora já combinamos que ia ser de graça e tal, tudo bem. E a gente fez, ele botou mais ou menos, sei lá, 150 mil reais de prêmio no bolso. Ele falou assim, no final ele falou, cara, eu não acredito. E assim, não era um cara jovem, tá? Era um senhor de uns 60 e poucos anos. Ele falou assim, cara, eu não acredito que eu vou trocar meu carro agora. Eu tava planejando para trocar o carro fim do ano. E eu vou trocar meu carro agora. Aí ele falou, posso usar esse dinheiro? Eu falei, claro que pode, esse dinheiro é seu. Porque o dinheiro cai em D mais um, o dinheiro do prêmio, né? Esse dinheiro é seu, você pode resgatar, você pode comprar uma viagem, fazer o que você quiser. Só que você só tem um compromisso de, daqui a um ano, né? Caso suas ações batam 20%, você vai ter que entregar. Se não, você pode montar de novo. E ele ficou maravilhado. E aí, qual foi o grande detalhe, né? Que o Daniel me olhando, assim, eu tava fazendo ligação e tava do outro lado da mesa me olhando e falou, cara, o que você tá falando pra ele, né? Eu falei, cara, eu só tô contando uma história. Então, no fim das contas, as opções, se você conseguir unir uma boa história com um cenário que seja real, você não precisa mentir pro cliente, dizendo qual é o benefício que ele vai ter e qual é o cenário de ônus, cara, essa venda sai, entendeu? Então, aquilo ali foi um case muito icônico e eu vim colocando esse método de storytelling, né? De contar histórias de forma simples, sem falar muito tecniquez. E assim, cara, foram milhares de operações estruturadas vendidas, milhares de assessores que descobriram novas formas de mostrar a operação estruturada de renda variável e renda variável para os clientes. E nesse curso eu falo um pouco sobre isso, simplificando as opções. Então não deixa de acessar lá. Bem, esses foram alguns dos benefícios, né? Algumas das vantagens de saber sobre opções e derivativos, independente se você é investidor, trader, gestor ou assessor de investimentos, claro, que eu acho que tem mais vantagens em saber, né? Ele não perde nada em saber, você só tem a ganhar. E aí, se você gostou do vídeo, se acha que esse vídeo agregou na tua vida ou pode agregar, cara, não esquece de curtir, compartilhar com um amigo que também precisa dessa informação e se inscrever no canal. E curtir ajuda, né, ao YouTube entender que o conteúdo é relevante, ele entrega para mais pessoas que queiram aprender sobre derivativos. Então é isso, até a próxima. Obrigado.